Hoje, o canal BOL, no quadro Saúde em Foco, recebe o médico Gustavo Souza Gontijo Garcia. Ele tem residência em Clínica Médica e Oncologia Clínica no Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Pena. É mestrando em Ciências Aplicadas ao Câncer na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, além de um vasto currículo como professor, palestrante e pessoa que tem um belo trabalho desenvolvido na seara envolvendo a oncologia. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao canal BOL. Obrigado, Ricardo, pelo mais um convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Né? Olá a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos ouvindo. Né? Eu espero trazer algumas informações importantes, algumas informações que vão clarear um pouco aí em relação aos tumores do intestino, aos pacientes com câncer de intestino, propriamente dito. Pois é, doutor. Então, o nosso assunto hoje é o câncer de intestino. Mas a gente queria saber, logo no início da conversa, o que causa o câncer de intestino. O câncer de intestino, Ricardo, é uma das doenças oncológicas mais comuns no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, da prática da oncologia clínica, propriamente dita. É uma das neoplasias mais frequentes. E quando a gente fala de câncer de intestino, existem dois grandes grupos. Um grupo que são aqueles tumores que vêm de causas esporádicas, ou seja, aleatórias, e aquele grupo de pacientes que têm relações genéticas. Em relação a esses pacientes que fazem o câncer, que desenvolvem o câncer de intestino de forma esporádica, por acaso, normalmente a doença acomete da seguinte forma: o paciente tem um pólipo, esse pólipo é um adenoma, esse adenoma vai se modificando ao longo do tempo, vai tornando algumas características malignas e se torna um câncer de intestino. É, o segundo tipo de tumor de intestino, que são os tumores hereditários, eles normalmente eles estão relacionados a algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar ou a síndrome de Lynch, que são síndromes um pouco mais infrequentes, mas não tão raras a ponto de não serem relembradas, né? Por que é importante a gente falar do câncer de cólon esporádico, que é o mais comum, é o mais habitual do nosso dia a dia? Pela importância de que um exame de detecção precoce do câncer de intestino pode resolver a doença antes que ela realmente aconteça. Qual exame que a gente utiliza para tentar descobrir e pegar a doença, entre aspas, antes que ela aconteça? É a colonoscopia. Então, na população aí com mais de 40 anos ou mais, normalmente nos rastreios oncológicos, nós encaminhamos ao pessoal da gastro, aos proctologistas, para fazerem colonoscopia, para tentarem detectar esses pólipos aí em suas fases precoces, né? Lembrando que o pólipo não é o câncer, mas ele pode se tornar um câncer no futuro. Então, se retirado, é um problema futuro resolvido, né? Então, é mais ou menos isso em relação aos tumores esporádicos que acontecem em uma casa. Então, a colonoscopia ela tem o seu fundamental papel na detecção precoce e na resolução do problema. Os outros tipos de doença relacionadas às síndromes genéticas, essas normalmente nós somos mais incisivos em relação ao rastreamento, começando a fazer a colonoscopia de forma mais precoce, fazendo um rastreio genético da família como um todo e tentando descobrir a doença antes que ela realmente desenvolva e progrida no paciente. Então, o câncer de intestino ele tem essas duas grandes formas de apresentação, né? Agora, veja bem, quais seriam, a gente pode, né, dizer que são tipos de câncer, né? Tem mais de um? Como é que funciona essa questão, por favor? Na verdade, o câncer de intestino, eles, na grande maioria das vezes, né, na imensa maioria das vezes, eles são do tipo chamado adenocarcinomas. Esses adenocarcinomas, eles são assim chamados porque eles derivam do epitélio glandular. Bom, mas o que de maneira prática, né, a gente pode definir e a gente pode elucidar um pouco. Existe o câncer do intestino, do cólon, do intestino grosso, existe o câncer de reto. Apesar deles serem todos tumores do intestino grosso, eles têm comportamentos diferentes e tratamentos diferentes. No caso do câncer de intestino, a primeira coisa que nós fazemos, como tudo em oncologia,
é o estadiamento do paciente, é verificar qual que é o momento da doença em que nós nos encontramos. Se a doença está em fase precoce, se a doença ela está localmente avançada ou se a doença está já com metástase ou doenças à distância. Quando o câncer de colo, então, do intestino grosso é identificado, o primeiro passo é o estadiamento, o segundo passo é o encaminhamento para a equipe de cirurgia para eventual abordagem cirúrgica e, em sequência, a definição com o oncologista assistente se há ou não necessidade de quimioterapia complementar ao tratamento. Isso numa fase curável da doença. Quando a doença ela apresenta-se com metástase, ou seja, com disseminação à distância, seja para fígado, seja para pulmão, nós muitas vezes indicamos quimioterapia, em sequência, algumas vezes nós encaminhamos de volta o paciente para que o cirurgião possa operar o paciente quando possível, ou se não, encaminhamos o paciente para as nossas equipes de cuidados paliativos. Então, o que a gente fala que é importante do câncer de intestino? Primeiro, a detecção precoce, um bom estadiamento clínico, uma boa avaliação cirúrgica para, enfim, um bom tratamento oncológico propriamente dito. Em relação ao câncer de reto, o reto é um pouco diferente do intestino. Primeiro, pela sua localização, então existem algumas peculiaridades próprias do câncer de reto. E em relação ao tratamento, muitas vezes, com o paciente com portador de um câncer de reto, inicialmente nós estadiamos o paciente, avaliamos o grau da doença, encaminhamos para uma avaliação em conjunto da equipe de proctologia e começamos com quimio e rádio para depois o paciente ser operado. Então, a sequência ela muda um pouco, mas a ordem dos fatores, ela altera, sim, o produto nesse caso. Então, o câncer de reto ele é um pouco diferente nesse sentido. Mas também o bom estadiamento, a avaliação de qual momento que a doença está, ela é fundamental para uma boa abordagem do paciente, né? Então, a gente pode falar que, apesar de todos terem esse mesmo nome, né, de câncer de intestino, são doenças que muitas vezes têm comportamentos biológicos completamente diferentes uma das outras, né? E digo mais, os tumores do cólon direito são completamente diferentes dos tumores de cólon esquerdo. Uns têm algumas características mais agressivas, outras menos, então existem essas diferenças. Hoje a gente fala muito de oncologia de precisão. O que é oncologia de precisão? É você tratar o paciente certo para a doença certa. Não tem como eu falar que que dois pacientes com dois tumores de cólon são a mesma doença, são doenças diferentes, são doenças que têm características biológicas próprias e evoluções diferentes. E hoje, com a oncologia de precisão, a gente consegue identificar qual que é o nome da doença e qual que é o sobrenome da doença. Então, a gente tem uma maior clarevidência em relação até o tratamento, certo? Até porque você está mencionando sobre o tratamento, você já até falou um pouquinho sobre as situações que podem vir em relação ao tratamento. Mas tem mais alguma coisa que possa ser comentado a respeito especificamente do tratamento? Não, sem dúvida. O tratamento é muito amplo, é muito extenso em relação a tudo aquilo que a gente pode fazer. A medicina de precisão, né, a oncologia de precisão, ela melhorou muito em relação ao tratamento especificamente do câncer coloretal, principalmente em relação a resultados, né? O primeiro ponto em relação às cirurgias. As cirurgias, elas melhoraram muito no sentido de melhores resultados. Segundo, em relação ao tratamento sistêmico, que normalmente é o que nós oncologistas fazemos, com a quimioterapia ou com terapia-alvo, sem sombra de dúvida, um benefício que o paciente adquire que a ciência, na verdade, descobriu que o paciente adquiriu fazendo quimioterapia, ganhou um benefício que a gente chama de sobrevida global, ou seja, o paciente que é operado e que tem indicação de fazer quimioterapia, ele diminui o risco da doença recorrer e ainda aumenta o seu tempo de vida de forma considerável, né? E em relação às terapias-alvos, em alguns casos, quando a doença ela é metastática, nós temos a necessidade, né, de definir melhor o tipo de tumor que a gente está lidando. Como eu disse, né, a questão da oncologia de precisão. Definindo o tipo de tumor que a gente está tratando, a gente às vezes acrescenta algumas medicações ao tratamento convencional, com quimioterapia, com resultados excelentes, com resultados muito promissores, inclusive. Hoje em dia,
nós temos mais de 7 ou 8 medicações ativas e muito ativas para câncer de intestino e para câncer de reto, o que melhorou muito o resultado na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, na nossa visão geral do paciente, de um modo geral. Então, a quimioterapia ainda é o nosso grande carro-chefe, como tratamento padrão para câncer de colo, nos casos indicados. Algumas vezes com medicações a mais ou menos, vai depender realmente da característica biológica do tumor, e os resultados estão melhorando a cada dia mais. Doutor, já nos aproximando do fim da entrevista, eu queria perguntar sobre a imunoterapia. Ela tem espaço no tratamento da doença do câncer de intestino? A imunoterapia, até pouco tempo atrás, ela era usada mais em câncer de pulmão, melanoma e câncer de mama do tipo triplo negativo. Alguns estudos que foram iniciados a partir de 2017 mostraram que alguns grupos, alguns certos pacientes com algumas certas mutações, eles tinham benefício com imunoterapia. Então, a imunoterapia, apesar de não ser o principal tratamento para o câncer de intestino ainda, ela apresenta assim, grandes resultados positivos nos estudos de fase 3. A gente fala que a gente está vivendo um momento que a medicina está se tornando cada vez mais científica no sentido de buscar melhores resultados para melhores tratamentos. E alguns estudos grandes, fase 3, duplos cegos, randomizados, mostraram que em alguns tipos de pacientes com câncer de intestino, eles apresentam uma ótima resposta à imunoterapia. Inclusive atingindo um platô de sobrevida, ou seja, alguns pacientes que têm respostas prolongadas ao tratamento, o que é uma coisa muito, muito interessante e muito boa. Principalmente, às vezes, quando a doença ela é uma doença metastática, né? E que muitas vezes as linhas de tratamento elas são escassas. Então, a imunoterapia, ela, sem sombra de dúvida, para o paciente certo, na sua medida certa, ela tem um benefício. Ela tem um benefício que pode ser alcançado. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui no Canal Bol. Né? Oportunidade em que a gente trouxe mais esclarecimentos para a população de forma geral, dessa vez sobre o câncer de intestino. Muito obrigado. Sim, eu agradeço o convite, Ricardo, mais uma vez, né? Estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, né? Nós, na Oncovertentes, estamos totalmente abertos e disponíveis para aquilo que precisarem. Nosso objetivo é ajudar a cuidar das pessoas e cuidamos, né? O que nós fazemos no nosso dia a dia é cuidar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, agradeço de novo o convite, estou à disposição aí. Um abraço e até logo. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.